o ambiente estaria muitíssimo mais protegido do que está. O secretário-geral das Nações Unidas, há dias atrás, numa conferência onde estive em Nova Iorque com ele, o United Nations Private Sector Forum, não tinha isto escrito, porque isto não se escreve, nem o secretário-geral das Nações Unidas escreve isto, mas disse-o. E disse, todo o dinheiro que é canalizado para a ajuda ao continente africano é menos do que sai do continente africano, sob a forma de transferências corruptas. A África manda para o exterior por corrupção mais do que todo o dinheiro que é dado à África, sob a forma de ajuda ao desenvolvimento. Vejam lá se o maior flagelo da África não é a corrupção. Evidentemente, a África tem muitos países que não são pobres, não precisavam da ajuda internacional, têm matérias-primas, têm muitas fontes de dinheiro, mas esse dinheiro é colocado noutro sítio. Esses é que são os grandes flagelos. A corrupção é um dos nossos mais gigantescos flagelos. O papel da Aliança é, mas depois vem isso. Isto são mais organizações que estão na Aliança, como a Ponto Pesca, que tem um trabalho muito interessante. A ICC Portugal foi reconhecida como parceira da ONU, com a presença na Assembleia Geral das Nações Unidas, porque tem uma enorme responsabilidade na normalização do comércio, principalmente marítimo. Tem cada vez uma importância maior. Para aí fora. Erradicar a pobreza é o primeiro. Não é, evidentemente, em Portugal não é a prioridade. Mas Portugal tem 2 milhões e meio de pobres. Eu tenho uma colega que é nigeriana, em Nova Iorque, cada vez que eu digo que há 2 milhões e meio de pobres em Portugal, ela fica a olhar para mim com um ar de insulto. É evidente que a pobreza é um critério relativo. E tem que ver com o nível e as médias para cima, para baixo, muito para baixo, é pobre. Pronto. Mas, de facto, nós não somos um país onde seja difícil eliminar as bolsas de pobreza. É só uma questão de melhorar as formas de distribuição. A fome. A fome também não é propriamente um grande problema em Portugal. Portugal tem alimentos, e importa alimentos, e distribui alimentos mais do que suficientes para não haver ninguém com fome. Nestes 2 ODS, nos países como Portugal, o problema está na distribuição, fazer chegar às pessoas, ou então está numa coisa ainda pior do que tudo isso, a pior de todas as coisas, tem que ver com a dignidade humana. Ou seja, quando alguém está num país como o nosso, na pobreza e na fome, é porque perdeu o respeito por si próprio, pelo mundo que rodeia, pela família, perdeu o respeito, deixou de se considerar uma pessoa e atirou-se para uma valeta qualquer, onde nós o encontramos sob forma de sem-abrigo, que até tem competências e potencialidades, mas não tem vontade. Esta forma de burnout, digamos assim, da nossa sociedade, que liquida pessoas que poderiam ser úteis numa determinada circunstância e depois caem em marginalidades de pobreza e de fome, deve ser tratada a partir de outros mecanismos, nomeadamente mecanismos de inclusão, mas também mecanismos de revisão do que é considerado o êxito, o sucesso. Nós estamos num prognóstico muito bom para o futuro e simultaneamente muito mau, como é normal. Não há nada que não traga dentro de si uma oportunidade e um risco, um desafio. O grande desafio que nós enfrentamos para o futuro é um desafio, para ter a certeza, absolutamente medonho, tem que ver com o livre-arbítrio. Desde que a humanidade existe, religiões e filosofias identificaram o ser humano digno com um ser humano dotado de livre-arbítrio. Todo o ser humano escravizado não é um ser humano digno, é um escravo. A desproporção de informação entre os Estados e as grandes empresas e o cidadão particular vai ser de tal forma colossal que o espaço de liberdade do cidadão pode ficar perigosissimamente reduzido. Imaginem só, por exemplo, que haja uma caça ainda mais forte do que há neste momento ao dinheiro vivo, ao dinheiro em notas. Neste momento já não pode transacionar mais de 3.000 euros. Não sei se têm consciência disso. Quando não for possível a um cidadão ter dinheiro em notas, todo o dinheiro que ele traz será eletrónico. O que significa que todas as transações que ele fizer são rastreadas. Para um indivíduo que vivesse há 500 anos atrás, isto já era uma forma de escravatura. Portanto, nós temos muitos problemas sérios pela frente. Um deles, tem que ver com isto que acabei de dizer, é a ideia de que the winner takes it all. Isto é,
você é o maior, você ganha 1000. E o outro, que faz quase o mesmo que você, mas não é o maior, ganha 10. Na mesma altura em que nós pagamos milhões e milhões e milhões ao Cristiano Ronaldo, a Federação Portuguesa de Futebol identifica a necessidade de fazer uma casa do futebolista que assista o futebolista na miséria quando for idoso, porque simplesmente ele não conseguiu guardar. No entanto, esse futebolista é 95% ou 97% dos futebolistas que fazem o espetáculo. Faz-me entender? Grande parte do espetáculo, dos enormes sucessos, das enormes quantidades de dinheiro, é feita em cima de uma base gigantesca de pessoas que ficaram mais ou menos na miséria. Isso é que produz a pobreza e a fome das nossas sociedades. Atacar diretamente a pobreza e diretamente a fome sem resolver isto não adianta nada. Cria, por um lado, boas instituições de solidariedade, não sopa, que é importante e é necessário, mas, por outro lado, tem a trituradora a esmagar as pessoas que não foram capazes de agarrar o comboio da informática, que não conseguiram emprego na sociedade digital, que não são os melhores, pura e simplesmente não são. Eu tenho 3 netos, sei lá se eles são os melhores. Mas uma coisa eu sei, é que se eles não forem os melhores de alguma coisa, vão ter uma vida. E isso está intrinsecamente errado. Agora, aqui começamos a mudar um bocadinho. A saúde de qualidade é algo que, de facto, Portugal tem que olhar para o assunto. Nomeadamente, aquilo que é a tendência internacional, mais uma vez, é muito perigoso, é responsabilizar o cidadão e a cidadã pelos seus comportamentos. Comportamentos que afetem a sua saúde. Pago. O centro da saúde passaria a ser a companhia de seguros e o risco, e não a dignidade humana. É o risco associado a isto. E é mesmo sério. O risco associado à educação de qualidade tem que ver com o seguinte: o professor, enquanto fornecedor de conhecimento, acabou. Eu suponho que a grande maioria dos professores não sabem isso. Tem a ideia de que o papel deles é fornecer conhecimento. Mas isso morreu, acabou. Já não há qualquer ilusão de que, na grande maioria dos casos, os professores sabem menos que os alunos. E se não sabem, o aluno pega no seu telemóvel, e cruza o que o professor está a dizer com o que está na Wikipédia. Eu respeito muito uma série chamada Teoria de Big Bang. Há uma altura onde a Jenny está a conversar com a Amy e com a Bernadette. E a Amy e a Bernadette são cientistas. E de repente a Amy está a brincar com o telemóvel, larga uma daquelas observações altamente doutas. As outras ficam a olhar parvas, ficam a olhar para elas, perfeitamente parvas. E ela diz: a minha Wikipédia é tão inteligente como vocês. Isto é muito mais sério do que parece. Está-se a entender? Muito mais sério do que parece. O papel do professor tende para organizador da aquisição de conhecimentos e não propiciador de conhecimentos. Organiza a aquisição de conhecimentos, mas não é ele a fonte primária, principal, melhor dizer, dos conhecimentos. Ele organiza a forma como os alunos adquirem conhecimentos, estimula-os a isso. Até porque o processo de aprendizagem é ao longo da vida e, portanto, não é ali na aula. E o que ele tem que gerar na pessoa a capacidade de auto-aprendizagem. Bom, eu não tenho nenhuma dúvida que isto não é inteiramente verdade. Ou seja, vai haver alguns sítios onde se diz: não, este menino é basicamente um palerma, como tantos outros palermas que há por aí. Mas este é filho de uma personalidade muito importante, tem dinheiro para lhe dar um professor que o obriga mesmo a aprender. E que o enquadra para que ele aprenda mesmo. E este menino vai ser topo da sociedade simplesmente porque não sofreu as mesmas influências que os outros palermas como ele, de ir para os jogos, brincar, divertir-se, parodiar, e a pessoa diz: eu não fiz aprender, não tem nada a ver com isso, não posso fazer nada. Ou seja, nós corremos o sério risco, no futuro, a educação ser ainda mais seletiva, e ainda mais elitista, e ainda mais para aqueles que têm as melhores condições de partida. É o inverso do que aqui está. O que aqui está, vocês leem. Eu digo-vos o que é o risco de que temos consciência em relação a cada coisa que aqui está. Por exemplo, na igualdade de género. A igualdade de género é um must. Ninguém se atreve a dizer que não há igualdade de género. Ninguém. Mas, minhas caras senhoras e senhores, os empregos vão diminuir. Conforme o número de empregos diminuir, só com a indústria 4.0 nos próximos 3, 4 anos aparecem 4 milhões de empregos. Foi anunciado em Davos. Conforme isso acontecer, vocês vão ver revalorização do leite materno. Não, é importantíssimo. É importantíssimo. Como é que é possível alimentar crianças sem ser com leite materno? Está errado. Pois, é.
vão surgir N manobras de propaganda para retirar as mulheres do mercado de trabalho outra vez. Ah, mas é voluntário. Claro que é voluntário. Evidentemente, só sai se quiser. Mas a verdade é que há um momento em que o ordenado da empregada quase que iguala o ordenado que a senhora ganha no local onde trabalha e, portanto, fica-se naquela de mas porquê é que eu hei de ganhar 700 euros ali para pagar 450 euros à empregada e não está com os filhos? Porque ainda por cima a empregada não dispensa que tem a escola, tem mais isto, é muito mais barato. Então, se for ele a ganhar essa quantia, não tenho dúvidas nenhumas que vai haver uma certa percentagem da sociedade onde é ele que vai para lá. Mas a grande maioria vai ser ela. Porquê? Porque ração genética. Porque as mulheres não têm confiança nos homens. Está-lhes nos genes. É verdade. Isto não é profundamente verdadeiro. Se o filho adoece com 4 ou 5 anos, a mãe corre. E o pai diz, não é preciso, eu estou cá, está tudo bem. Não, mas eu não me sinto tranquilo. E vai ela. É assim. E não se deve ter nenhuma espécie de condenação, nem de estranheza. É assim. Aliás, é tanto assim que começa a haver cada vez mais estudozinhos sobre a vida uterina. E aquilo que o bebê vive no útero. Há um filminho chamado Inútero que explora tudo isso e que diz, não são 9 meses de patetice em que o indivíduo não passa de uma excrescência. Há uma aprendizagem. E, portanto, há necessariamente uma relação com o meio. Agora, como é que compaginamos tudo isto que se vai descobrindo com a dignidade humana que passa por a mulher ter um emprego que a torna autónoma e livre? É um desafio. É um desafio. Mas não é uma questão resolvida. De maneira nenhuma. Mas assim, isto está resolvido. Então agora a Arábia Saudita até já deixa as mulheres guiarem. Está resolvido. Não está bem. Surgirão novos desafios. Água potável e saneamento. A água é um recurso extraordinariamente abundante. Não batem nem nada. A água, eu disse potável. A água é um recurso extraordinariamente abundante. Para a transformar em potável é só necessária energia. Desde que a energia seja suficientemente barata, não há nenhuma razão para haver falta de água. Portanto, o problema na água está na potabilidade da água, na acessibilidade da água, na reciclagem da água, depois vias sanitárias. Está nisso tudo. E está em zonas do mundo onde nem com não chega lá de maneira nenhuma, não é? Só com enormes infraestruturas. Mas sobre isso das infraestruturas, eu acho que é uma ótima notícia. Porquê? É uma ótima notícia. Esta seca é uma ótima notícia. Vocês não veem como é uma ótima notícia. É uma esplêndida notícia. É só preciso sobreviver a ela. Mas quando acabarmos de sobreviver a esta seca, é esplêndido. Porque a ideia de que somos um país abundante de água levou a que não se investisse. Não há suficiente número de barragens na zona de Viseu. Não há ligação entre as barragens no norte. Não há suficiente recolha de água. Os romanos faziam uma cisterna em todas as casas que construíam. Em todas as cidades que construíam. A gente marimbou-se. Não. Se calhar temos aqui uma ótima oportunidade de negócio para as cidades se tornarem mais sustentáveis, abrindo cisternas e criando envases, como dizem os espanhóis, para guardar lá a aguinha. Portanto, temos aí um grande negócio. Então vamos a isso. Um dos maiores imperadores da água a nível mundial é a Nestlé. Se calhar a Nestlé neste momento já está a elaborar propostas para oferecer às câmaras municipais uma prevenção, para evitar que no futuro a energia é que é o problema, não é a água. Energias renováveis e acessíveis. Isto não é o título original. Não sei porque em Portugal resolveram alterar o título. Coisas que acontecem. São milagres. Isto no título original é Affordable Energies. E Affordable não é acessível. Acessível é Available. Portanto, isto devia ter sido traduzido como energias baratas ou a preço suportável ou qualquer coisa. Mas tinha que ter no título uma referência ao preço que na origem tem. Na versão em inglês tem uma referência ao preço. Cá não tem, desapareceu. Mas eu digo-vos que a ideia é essa. Energia que seja acessível do ponto de vista de disponibilidade, mas acessível também do ponto de vista de possibilidade de adquirir e de utilizar. Affordable. Esta é, sem qualquer espécie de dúvida, a questão central do futuro. Já agora foi a questão central do passado. Nenhuma cidade, nenhuma civilização se construiu o seu problema da energia resolvido. Porque senão não havia. Mas tinha que ter umas coisas quaisquer, produzir-se a energia, para aquilo poder
funcionar. De forma geral, na antiguidade era fogo, mas não só. Também havia outras formas de transformar a energia da água, a energia potencial da água, a energia cinética da água e, por sua vez, a energia de outra coisa qualquer. Okay? Aqui é o centro. É o centro da coisa. Por isso foi colocado no 7. E o 8. São os centrais. Por um lado, a humanidade tem que resolver o problema da energia, e isso, obviamente, passa por energias renováveis. Não há outra alternativa senão energias renováveis. E passa por dar a todos trabalho digno com crescimento económico. O crescimento económico é aquilo que se contesta aqui. E o trabalho é também aquilo que se contesta aqui. Vou-vos dar o tópico mais avançado que neste momento se discute. O mais avançado de todos. Mas vocês divertem-se. A ideia do trabalho digno nasceu com a Revolução Francesa. Mas não foi pelos bons motivos. Foi pelos maus motivos. Na realidade, o que aconteceu foi que a burguesia tinha a força de trabalho presa nas quintas onde as pessoas eram servos e estavam lá fechados e não tinha empregado. A burguesia precisava de trabalhadores e eles estavam como escravos das quintas do sul dos Estados Unidos. Ou dentro das propriedades. Era preciso libertá-los. 15 dias depois de serem livres, descobriram que não tinham direito a nada, nem a casa, nem a comida, nem a coisa alguma. E que se queriam ter direito a isso, tinham que trabalhar na fabriqueta. Ou na propriedade. E receber um salário. O que é que tinham conquistado? A dignidade. Isso não tem preço. Mas, de facto, o conceito de que cada pessoa tem de ganhar a vida com o suor do seu rosto é um conceito muito antigo, que está na Gênesis, mas é um conceito que não é idêntico ao conceito de assalariado. É idêntico ao conceito de contribuição para o todo. É absolutamente fundacional da humanidade, está no Gênesis, como digo, está nos livros fundacionais da humanidade, a ideia de cada um de nós tem de contribuir para o coletivo com aquilo que sabe fazer, com o seu trabalho. Mas não está em parte nenhuma a ideia de que devemos ser assalariados. Pelo contrário, durante séculos, o que aconteceu foi que quando uma pessoa nascia numa determinada comunidade, a comunidade tinha a responsabilidade de cuidar dela. E se ela contribuísse, recebia um bocadinho mais. Recordam-se da história do Mozart? Ele pertencia à casa do Hieronymus, o príncipe de Salzburgo. Daí não conseguia sair. Mas podia pedir ao arcebispo que o deixasse ir para Viena e ali ele ganhava umas massas, mas continuava a ser da casa do arcebispo. Era assim a regime. Com a Revolução Francesa tudo isso acabou. Mas tudo isso hoje é contestado. A ideia de que o trabalho é a única fonte de rendimento do ser humano é uma ideia profundamente estúpida. A Finlândia está a experimentar, mas o Presidente do Banco Central Europeu já o disse, dinheiro diretamente às pessoas. Rendimento incondicional. Trabalho ou não trabalho? Porquê? Nasceu cá. Então, e se trabalhar, tem direito a mais. Mas não há nenhuma ideia que suporte a razoabilidade do indivíduo que nasceu na nossa comunidade que ele deve morrer à fome se não trabalhar, porque ele pode não trabalhar. Porquê? Porque a sociedade não tem possibilidade de dar esse trabalho ou porque ele não tem condições para o exercer, mas tem que partilhar a riqueza já. Esta é uma ideia extremamente polémica e que está neste momento a fazer o seu caminho. Pode ter sucesso, pode não ter, não faço a mínima ideia. Sei que o conceito de trabalho é um conceito um bocadinho, e já não é um conceito de emprego, note bem. Não está aqui emprego digno, está trabalho digno. Portanto, já temos aí uma mudança. E o conceito de crescimento económico é outra coisa fortemente contestada, porque pode muito bem suceder que haja maior felicidade e maior estabilidade económica na ausência de crescimento. Pode ser. No entanto, o ODS está aí para quem quiser lê-lo e meditar. Indústria, inovação e infraestruturas é um ODS vital para Portugal. É aquele em que toda a prosperidade de Portugal repousa, é neste ODS. Nós somos uma sociedade muito antiquada e só teremos um papel no futuro se conseguirmos modificar drasticamente os nossos processos através de infraestruturas resilientes. Mas não é só o nosso problema central. À volta de Nova Iorque há parques gigantescos industriais da terceira Revolução Industrial e da segunda Revolução Industrial completamente vazios, completamente enferrujados e completamente inúteis. E aí, por Portugal afora, onde ver a quantidade de grandes armazéns que estão completamente fechados.
Eram indústrias não resilientes. Faziam uma coisa de determinada maneira, com um determinado processo. Não sabem fazer mais nada. Saindo daquilo, ali fica todo aquele enorme recurso abandonado. Reduzir as desigualdades é uma condição essencial da paz. Se nós não... Na realidade, o outro nome deste ODS chama-se paz mundial. Porque ninguém aguenta, indefinidamente, uma discrepância absolutamente brutal de modo de vida entre um determinado ponto do mundo e outro ponto do mundo. Ninguém aguenta. A certa altura, o ponto do mundo que se sente completamente marginalizado, discriminado, que tem um estilo de vida, um modo de vida completamente inaceitável, pega nos sapatos e emigra. Quantos emigraram? 1000. Quantos desses 1000 sabem que só chegam ao destino 400? Todos. Chegam ao destino 300. É um preço baixo. 700 morreram, não importa, mas a gente saiu dali. E os que sobreviveram candidataram-se a uma vida negra. Mais uma vez, isto sempre foi assim. Sempre foi assim. O Império Romano tinha uma ótima qualidade de vida, tinha um grau de industrialização fantástico, tinha um circuito financeiro espetacular, tinha um modo de governo admirável, era tudo maravilhoso. Quanto mais maravilhoso era, mais os bárbaros queriam viver cá, evidentemente. E como é que se detém milhões de pessoas a margem? Não se detém, não há nada a fazer. O que há a fazer é resolver o problema da origem e aqueles que venham procurar dar-lhes o melhor destino possível, de modo a que fiquem ou voltem, se quiser, mas para um sítio melhor. Reduzir as desigualdades é uma condição essencial até para mantermos o nosso próprio modo de vida. Porque se nós não mantivermos o nosso modo de vida, ele é substituído por um modo de vida daqueles que vêm para cá. Inapelavelmente. Aconteceu. Cidades e comunidades sustentáveis é um pouco o tema da vossa organização. É um tema extraordinariamente difícil, porque a cidade, que nos próximos anos vai ter cada vez mais pessoas, até ao ponto de chegar, segundo se estima, a 2/3 da população mundial viver em cidades, é um local, por definição, de contradições. É assim, a cidade é uma contradição em si. Entre os que querem viajar, mas simultaneamente querem ter carro parado à porta. Entre os que querem ter emprego, mas simultaneamente não querem poluição dentro da cidade. Entre os que querem ter parques muito bonitos para passearem com as crianças, mas querem um emprego à porta. E por aí fora. Portanto, é um local de contradições, mas consolem-se porque a democracia é uma enorme contradição. E, portanto, a solução para a cidade sustentável é mais democracia. Mas não democracia geral, de 500 mil pessoas serem chamadas a votar como presidente. De maneira nenhuma. A solução para a cidade é mais democracia local. E mais lucidez e mais médio prazo nos dirigentes globais, nos dirigentes de cima. De alguma maneira, nós não sabemos ainda quais são as formas de governo adequadas para as novas cidades. E daí muitos dos problemas têm ocorrido. Por exemplo, há muito que está identificado que a democracia funciona melhor quando existe uma Câmara Baixa e uma Câmara Alta no sistema parlamentar. Quando não existe uma Câmara Alta, a democracia é muitíssimo mais suscetível a fenómenos de demagogia. Basta ter 50,5% dos votos e basicamente pode-se fazer o que se quiser. Mesmo que a Constituição diga que são necessários 2/3, a gente diz que isso é treta e avança. Se houver uma repartição de poder entre uma Câmara de Representantes e o Senado, como nos Estados Unidos, ou como na França, ou como na Inglaterra, ou como nas democracias maduras, os fenómenos de demagogia são muito mais difíceis de ocorrer, porque esbarram na Câmara Alta, que é uma Câmara, por definição, que pensa no médio e longo prazo. Portugal não tem Câmara Alta. Porque a seguir ao 25 de Abril, fazer uma Câmara Alta foi considerada uma enorme ameaça. Tem lá a sala, mas não tem o órgão. Nas câmaras municipais, houve uma enorme polémica a seguir ao 25 de Abril. Eu participei nessas discussões todas. Porque tenho idade para isso e estava, na altura, na sede do Partido Socialista, não é segredo nenhum, e participei dessas discussões. E uma das discussões foi: vamos seguir para as câmaras municipais o modelo francês. O modelo francês, o partido que ganha tem a Câmara Municipal toda. Os partidos estão representados na Assembleia, não nas câmaras. A Câmara é um partido só. Sabe porque é que não ficou assim? Porque eu olhava para o mapa eleitoral, via em todas as zonas a norte do Rio Tejo eram PSD, excepto nas zonas altamente urbanizadas, como Aveiro,
as zonas urbanizadas. O PS tinha maioria a seguir aos rios. Um bocadinho o Algarve e o Rio Tejo. Mas era segundo partido em todo lado. No sul, onde o PCP tinha a maioria, o segundo partido era o PS. No norte, onde o PSD tinha a maioria, o segundo partido era o PS. Logo as câmaras tinham que ter vários partidos, evidentemente. Porque assim o PS estava em todas as câmaras. Foi isso que ficou da Constituição. É um erro monstruoso. Como é o erro de não haver Câmara Alta. Porquê é que não há Câmara Alta? Porque havia o Conselho da Revolução. Então, quando acabou o Conselho da Revolução, porquê é que não se fez uma Câmara Alta? Porque eram todos salazaristas. Os senadores que puséssemos lá em 1979, 80, vinham do regime anterior. Portanto, não podia haver. Então, quer isso dizer que você concorda, nas discussões que houve na classe política nessa altura, que haja Câmara Alta, por exemplo, bem, no ano 2000, sem dúvida. Nessa altura já teremos 30 e tal anos, após o 25 de Abril, e já haverá Câmara Alta. Há Câmara Alta? Não, não há, porque o regime não quer modificar-se por dentro. E se houver a Câmara Alta, tem que haver uma nova lei eleitoral, e com uma nova lei eleitoral o regime altera-se. Mas a verdade é que sem Câmara Alta o regime é mau. Porque não tem pensamento de médio e longo prazo. Só vos digo isto, não para destabilizar as convicções políticas de ninguém, mas para vos dizer que isso da democracia não é uma questão fechada. E tem imensas variantes. E a democracia das cidades também tem imensas variantes. E também não deve ser considerada uma questão fechada. Mais adiante, no ODS 16, e eu salto isto porque é relativamente óbvio e porque já gastei muito mais do vosso tempo do que devia, aqui é onde a questão está claramente endereçada. Reflitam sobre a democracia. Não tomem a democracia como uma coisa adquirida de uma determinada maneira para sempre, porque as pessoas mudam, a forma como as pessoas se organizam muda, as expectativas das pessoas mudam, os países são estáveis na medida em que as pessoas se reconheçam nas instituições e tenham confiança nos eleitos. Não é por serem democraticamente eleitos. É para as pessoas terem confiança neles e reconhecerem-se neles. E, por vezes, pequenas modificações na estrutura do funcionamento da democracia das cidades conduzam um enorme aumento de confiança. Por exemplo, o orçamento participativo. É uma pequena mudança. Mas dá uma sensação de não, a gente interviu e conseguimos que a nossa rua ficasse, que é bestial. Pronto. E é isso que se pretende. É a sensação de participação, a sensação de envolvimento, a sensação de esta é a minha cidade. E eu tive um papel no seu governo. Isso é vital. Nesta e em todas as cidades. Nesta mais fácil, porque não é assim tanta gente como tudo isso. Horroroso em cidades com 20 milhões de habitantes, como a Cidade de México, ou outras cidades desse género. Mas é problema deles. Vamos resolver os nossos e depois, se cada um resolver os seus, tudo se resolve. O 17º é o das parcerias, é aquele em que nós estamos, nós, a Aliança. O nosso papel é fazer parcerias, ou estimular parcerias, para a concretização dos ODS. Não vos escondo, no entanto, que a grande maioria do trabalho que estamos a fazer neste ano de 2017, e que foi feito no ano de 2016, é de evangelização. É explicar o que isto é, explicar o que isto é, explicar o que isto é, as oportunidades que isto contém para todos os participantes da sociedade, mas também os riscos, porque às vezes há mais potencial nos riscos do que no que está ali escrito. Há mais inovação no evitar o risco, num país como o nosso, do que em fazer cegamente o que ali está. Quer dizer que nós devemos ir para a indústria 4.0, para a digitalização da economia, mas simultaneamente devemos discutir os limites éticos disso, quanto à posse e uso da informação que daí resulta. Exatamente, é isso mesmo. Então, façam. Já falei demais, senhora moderadora. Muito obrigado. Peço todos concordaremos que ficaríamos agora aqui umas horas a debater uma série de questões que aqui abordámos, muitíssimo interessantes. Eu não tenho problemas com as horas. Nós temos mesmo que sair às 8 daqui, é normal, todos já conhecem o esquema. Eu queria-vos só relembrar aqui 2 ou 3 coisas, portanto, não se esqueçam de entregar os questionários no final da sessão, que esta sessão foi filmada e, como sempre, a filmagem e a apresentação vão estar no site da Lisboa Nova, para consulta livre. Vamos ter o próximo ponto de encontro, dia 24 de outubro, e vamos estar dedicados aos conceitos sobre cultivos sem água
e as várias formas que podemos ter, sem água não, desculpa que eu estou a enviesar a conversa, sem sol, e sobre as próprias formas como podemos fazer isto. E vou dar agora então a abertura aqui ao debate. Nós tínhamos aqui cerca de meia hora de debate, temos o limite mesmo das 8 horas. Vou pedir que quem quiser fazer uma pergunta que se identifique e que faça a sua. O meu nome é José Osório. Eu quero agradecer a apresentação feita porque acho que foi magistralmente construída. Acho que é um comunicador do que vinha trazer, para além de um conteúdo interessante.